Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale e você já coloca aí o dedo no aviãozinho, no Asa Delta, convide os seus amigos para estar conosco nesta noite, que hoje nós vamos falar de igreja saudável. Hoje o assunto é igreja saudável, então convide aí os seus amigos, que o nosso convidado já chegou. Vamos convidar. Boa noite, Pastor Rodrigo. Boa noite, pastor Cleverson, como vai? Graças a Deus, bem, uma alegria recebê-lo em nossa live nesta noite. Agradecemos a aceitação do convite e quero dizer que, além das pessoas que vão entrar ao vivo, essa live ficará gravada e muitas pessoas terão acesso, então eu quero te apresentar. Pastor Rodrigo Rodrigues, pastor da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, diretor nacional de missões da Igreja Metodista Livre, presidente do Seminário Bíblico Wesleyano e coordenador sudeste do MAP, Ministério de Apoio a Pequenas Igrejas, é isso? MAP? Não, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Pastores e Igrejas, é isso. Igreja Saudável, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Então, o pastor Rodrigo Rodrigues, ele é pastor da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. Hoje, quando eu gravei um vídeo de divulgação, alguém disse, o senhor vai entrevistar o missionário RR? Eu falei, é RR, mas não é o missionário, é o pastor Rodrigo Rodrigues. Pastor, que prazer recebê-lo aqui. Eu quero começar perguntando como que foi a sua conversão, o seu chamado ao ministério pastoral. Boa noite, pastor. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor por esse convite. Me sinto honrado, lisonjeado, poder repartir um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, na vida da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, e através do MAP, Igreja Saudável, ministério do qual faço parte, sob a liderança do pastor Marinho Soares. É uma honra poder repartir essa experiência. Bom, excelente pergunta que o senhor me faz. Na verdade, assim, a minha família, a gente era pequeno, tinha 7 anos de idade. A minha avó, ela tinha um aneurisma, um problema congênito no cérebro, que quando veio a idade, ela veio a ficar idosa, acabou estourando. E a minha mãe, ela tinha muito medo, assim, das imagens na Igreja Católica. Então, ela não ia na Igreja Católica. E aí, um dia, um irmão, que era gago, passou aqui na rua de casa, e aí ele perguntou para minha mãe assim, você sabe o sentido da Páscoa? E não era Páscoa, não era nada, mas era um excelente evangelista. A minha mãe estava muito sensibilizada por causa da minha avó. E então, a minha mãe visitou a igreja era próxima aqui da nossa casa, e a minha mãe fez um voto com Deus. A minha mãe disse o seguinte, olha, Senhor, se o Senhor livrar a minha mãe de qualquer sequela, eu faço um voto com o Senhor de que eu vou frequentar essa igreja metodista por 1 ano, mas eu não vou me converter. Olha aí. Pastor Cleber, no 3º domingo, a minha mãe estava dizendo sim para Jesus. Amém. E aí nós começamos desde pequeno na igreja. Tive assim uma experiência aos 12 anos de idade, batizei aos 13, mas essa coisa do sacerdócio, da vocação, sempre foi muito forte. Acho que desde os 5 anos, quando eu tinha 5 anos de idade, eu queria ser padre. Padre? Queria ser padre com 5 anos. Olha aí. Então, eu já tinha assim, um chamado, um ministério, algo específico no meu coração, na minha vida. Então, eu tenho essa experiência aos 12 anos, de dizer sim para Cristo, mas uma experiência marcante mesmo do meu chamado foi aos 16 anos, uma marcha para Jesus. A Aline Barros estava cantando aquela canção Consagração, o Rei dos Reis consagra ali, senti uma forte vocação e Deus foi confirmando os passos, né? Então, a minha conversão, então, assim, eu cresci na igreja Metodista Livre de Vila Moraes, a mesma igreja que eu pastorei, eu estou aqui há 30 anos.
a igreja que o E senhor é pastor é onde o senhor cresceu, é isso? exatamente, é isso mesmo. Uhum. É Ó, que isso mesmo. legal. Estou aqui há 30 Uhum. anos, esse ano fez 30 anos e 15 anos envolvido no Ministério Pastoral. Muito bem. É interessante, né? As pessoas costumam dizer que prata da casa não é valorizado, né? Aí foi. Aí foi o inverso da. E graças a Aqui Deus. eu tinha outro propósito. Aham. Há quanto tempo, então, já há 15 anos, pastoreando a Igreja Metodista Vila Moraes? Isso, 15 anos pastoreando a Igreja Metodista de Vila Moraes. Eu e você tivemos um amigo em comum, de saudosa memória, né? O pastor é, que foi diretor do seminário, agora faleceu, Pastor Dionísio. Dionísio. Inclusive tem um livro dele aqui, Isso. ele autografou para o meu pai na época, e meu pai chegou a falecer também, um pouquinho antes dele. E Dionísio estudamos, na época que ele fazia um mestrado na Teológica de São Paulo, a gente saía junto de Mairiporã, que eu morava em Mairiporã também, e íamos de ônibus e até a Teológica, e voltávamos juntos, e tínhamos uma amizade muito gostosa. Depois os caminhos se desencontraram, eu fui pastorear em outras cidades distantes, ele também saiu da Metodista Livre de Mairiporã, foi para o seminário, e ficamos distantes, mas foi um excelente pregador, um excelente expositor bíblico e um amigo, né? Um amigo, um homem simples, humilde, que foi embora cedo. Pastor, fale sobre os desafios que o pastor, ou se teve, quais foram os desafios que enfrentou no início do seu ministério pastoral. Pastor, primeiro ano de ministério, tempo integral, eu tinha 26 anos de idade. Primeiro grande Jovenzinho. desafio, era jovenzinho. O primeiro grande desafio que eu encontrei foi na questão de ter uma filosofia de ministério. Primeiro foi um desafio interno. Muitos desejos de ver a igreja crescer, avançar com saúde, mas eu não tinha experiência, Tive um excelente mentor, um pai espiritual, o pastor Dorival, poeta maçom, um grande homem de Deus, mas quando você está na linha de frente, você assume a igreja, você precisa ter uma filosofia de ministério. E eu me lembro que nesse período, eu não tinha, eu era uma cópia do pastor Dori. Sabe esse pessoal pentecostais que todo mundo faz, imita e é igualzinho, né? Eu era uma cópia, literalmente, do pastor Dorival. A grande questão é que o fato de eu ser uma cópia dele anulava a minha identidade. Eu não sabia quem eu era de fato. Então, essa foi a primeira grande crise. Identificar quem eu era. Porque quando eu me torno pastor, a expectativa da igreja era o Dorinho, o Dori Júnior. Eu era chamado de Dori Júnior. Ele ficou muito tempo lá? Ficou muito tempo ele? Ficou 11 anos. Ele 11 foi anos. pastor. 11 anos. Então, esse foi o primeiro grande desafio, encontrar minha identidade. Passei por muitas crises e além dessa crise interna, uma igreja já com quase 40 anos, uma igreja que tinha uma liderança muito boa, mas uma igreja que estava muito ensimesmada, uma igreja que não estava voltada para a missão, uma igreja que estava muito voltada para a estrutura. Eu acho que pastores que estão ouvindo agora, ou que vão ouvir, acho que muitos devem se identificar com isso. Quando a igreja perde o foco na missão, quando a igreja para de pensar em pessoas, ela começa a se voltar para coisas. E esse é um outro desafio. Nós temos uma liderança muito hábil, mas em cuidar de coisas. Cuidar da cor da parede, da garrafa de café, do piso da igreja, se derramar o suco de uva na parede. Era difícil lidar com esse período que a igreja vivenciou, porque nós estávamos perdidos dentro do que era a missão da igreja. A gente estava muito voltado para a coisa. Então, isso foi muito desafiador. Confesso para o Senhor que os meus 2 primeiros anos foram terríveis, a ponto de, em 2011, foi o meu segundo ano de tempo integral, eu queria abandonar o ministério. Eu estava muito feliz mesmo, porque eu não estava vendo a igreja caminhar para evangelismo, para discipulado. Eu não esperava que o ministério fosse tão desgastante e eu me sentia muito cansado, muito desanimado, muito sem paixão.
a ponto de ligar para o bispo e falar: bispo, por favor, me tira do Vila Moraes, eu não quero mais ficar nessa igreja. Mas Deus tinha um propósito nisso tudo, né? Mas foi um tempo assim de muita crise, tanto interna quanto com o que a igreja era, o que ela pensava como igreja. Então, Você já era casado? Casado. Uhum. Quando eu assumi a igreja, eu já tinha 3 anos e meio de casado. Uhum. Era recém-casado, minha esposa e eu, nós casamos novinho. Eu tinha 22, ela tinha 20 quando nós nos casamos. Casaram bem novo, né? Era bem novo. Bem novo. Eu casei com 22, 23, fui ordenado, assumi a igreja com 26. Uhum. Então, foi muito desafiador esse período, né? Então, sem uma clareza de uma identidade ministerial, como a igreja, tinha 400 pessoas na igreja, mas não tinha, dessas 400, não tinha uma pessoa para assumir ministério de casais, não tinha uma pessoa para querer assumir ministério de jovens. Era um tempo, assim, realmente de muita estiagem espiritual, de muita escassez, de um platô. A gente chama de platô, nesse período em que a igreja ela estagna e ela fica uma estrutura pesada que não cumpre a missão, mas ao mesmo tempo não levanta novos líderes e perde a paixão. A gente vivenciou esse período muito difícil. Então, 400 membros estavam deixando tudo para o pastor titular. Você tinha, literalmente, a sua viagem chupacana ao mesmo tempo. Era exatamente isso. Uhum. Eu tinha que pregar, tinha que fazer visita, fazia 40 visitas por mês. Uma igreja, pastor, e assim, geralmente as igrejas mais históricas, as igrejas mais tradicionais, são igrejas que foram estabelecidas por pastores muito fortes. Uhum. As igrejas que prevaleceram são pastores muito fortes. Pastores pastorzões, né? Aqueles pastores que visitavam o tempo todo, para cima e para baixo. Então, a igreja criou uma cultura paternalista. Ela esperava um pastor mais paternalista e, ao mesmo tempo, ela era uma igreja que tinha no pastor um empregado, não um pastor. Então, o pastor como diz o Ricardo Agreste lá no livro que ele escreve, Igreja por Fora, ele faz lá ele coloca 3 coisas, né? A igreja modelo hospital, a igreja modelo pequena empresa e a igreja missional. A gente era a igreja modelo hospital 100%. O pastor é um capelão, os membros são pacientes, a disciplina é eutanásia, a relação entre membro e pastor é de cuidado, e quando vai abrir uma nova igreja, um novo posto de saúde, precisa replicar esse modelo, onde os membros só recebem e o pastor só paga. Uhum. Quanto tempo demorou para a virada na chave, para acontecer o que você está vivenciando hoje, uma igreja saudável? Quanto tempo demorou? Você estava esgotado, queria entregar? E qual foi a chave da virada? Como que aconteceu isso? Conta para nós a sua experiência. Bom, pastor, a primeira chave a ser virada foi em 2012. 2011 para 2012. Pastor Zé Machado, o senhor já deve ter ouvido falar. Sim. Pastor Zé Machado. Sim. Ele é pastor de entrevista livre, né, na ala QI. Deu aula, não sei se dá ainda, no Servos de Cristo também, né? Sim, ele é o coordenador do Servos de Cristo. Ainda está, né? Uhum. Ainda está, é o coordenador lá. Então, o Zé Machado, ele deu uma matéria no doutorado, cujo título era Discernimento e Avaliação do Ministério Pastoral. Essa foi a matéria que ele mencionou. E eu fiz essa matéria. Então, nesse período que eu estava querendo desistir, abandonar o ministério de vez, quando o Zé trouxe essa matéria, esse conteúdo, foi de uma importância tremenda. Eu vi Deus me resgatando naquela matéria, naquele curso. Porque naquele curso, o Zé trouxe uma pergunta já nas primeiras aulas, assim, que foram uma pergunta que foi assim um divisor de águas na minha vida. Você é pessoa ou você é personagem? Porque Deus não usa personagens, Deus usa pessoas. E eu era performático, eu era um pastor performático. Queria fazer a igreja funcionar. E muitas vezes a gente, no afã, acaba cedendo a essa performance. E aquilo foi confrontador. O meu ministério, na verdade, ele não estava enraizado em Cristo. Ele estava enraizado num sonho ideológico meu próprio, filosofia que eu tinha de ministério. Mas ali eu vi uma libertação. Ali eu vi Deus resgatando, me trazendo para a centralidade
de Cristo, de que meu ministério deveria ser pautado em Jesus, porque a glória é dele, a igreja é dele. Começou ali, primeiro, uma virada pessoal. E aí, nesse período, pastor, que eu acho que é muito importante frisar, quando a gente fala de igreja saudável, o primeiro grande elemento de uma igreja saudável, a chave principal para uma igreja saudável é pastor saudável. O pastor Samuel Vieira, pastor da Igreja Presbiteriana de Anápolis, eu tive aula com ele no Seminário Presbiteriano do Sul, e o Samuel Vieira ele disse uma coisa: a igreja é a cara do pastor. E eu fiquei pensando, poxa vida, a igreja deve ser muito feia, né? Fiquei pensando na minha cara, eu pensei, essa deve ser muito feia, porque eu estou sem saúde, ela está sem saúde. A igreja acabou sendo um reflexo daquilo que eu era, o estado que eu estava. Então, para virar a chave, a primeira coisa que tem que virar é o pastor ser saudável, o pastor ter saúde. O MAP ele traz uma proposta muito interessante sobre 4 pilares para a gente ser um pastor saudável. O primeiro é a relação com Deus. Um pastor saudável é alguém que tem relação com Deus. Vida devocional consistente, vida de oração, retiros com Deus, individuais, vida com Deus. Segundo elemento é o casamento. Se ele é casado ou se ele é solteiro, ser realizado como solteiro ou ter um casamento brilhante. Casamento, estar bem com a esposa, ter uma vida saudável nesse casamento. O terceiro elemento é ele ter um mentor, um discipulador, alguém que fala na vida dele. E aí, pastor, eu acho que um dos grandes elementos que virou para mim foi buscar ter um discipulador, um mentor. Eu procurei, vou falar para o senhor, eu fui para o projeto Timóteo, de Ricardo Agreste, tentei me enturmar lá, tentei entrar num grupo aqui em São Paulo, do MAP, até então eu ainda não era próximo do MAP. Eu procurei, criei um grupo do pastor Batista, criei um grupo internacional, com o pastor aqui da Batista aqui do lado, da quadra do lado, do outro lado, uma outra Batista, não sei, um pouco mais próxima aqui, para buscar saúde, para não estar sozinho. Porque eu percebi o seguinte, Jesus não fez o ministério sozinho. Então, se a gente quer ter uma igreja saudável, o pastor, ele é o ponto de partida. Ele tem que ser saudável. Ele tem que ser saudável nesses 3 pilares e um outro pilar, que é o pilar do discipulado. Ele ser um discipulador. Porque aí ele fica protegido, né? Os quatro pontos, né? Deus, esposa, família, mentor, discipulador e ter discípulo. Então, quando você pensa em cair em pecado, quando você pensa em abandonar, com certeza, nesses 4 níveis de relacionamento, você falhou. Né? Uhum. Então, para mim, a grande pegada foi encontrar, depois dessa aula com o Ziel, buscar esse discipulador, esse mentor que falasse na minha vida. Seguindo aquele princípio de Paulo, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele era um mentor de Timóteo, ele tinha alguém que ele podia chamar de filho. E Timóteo tinha alguém que poderia ser chamado de filho. Né? Meu amado filho Timóteo. Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso também ter um pai espiritual, alguém que me direcione, alguém que me cuide. Então esse foi o primeiro grande ponto. E aí a igreja então experimentou um novo ânimo. Só que mesmo assim, 2012, 2013, 2014, a gente continuou no platô. O ânimo mudou da igreja. Meu ânimo mudou, o ânimo da igreja mudou. Mas a gente não tinha uma direção clara de para onde ir. Aí eu me lembro que numa reunião de liderança, da nossa liderança principal, a tesoureira, muito querida, ela falou assim, eu não entendo, a gente faz tudo certo, a gente tem temor de Deus, a gente organiza bem as coisas, a gente planeja, mas nada que a gente começa, a gente consegue terminar. Ela até chorou na reunião, e eu fiquei muito preocupado, assim, fiquei pensando, Deus, realmente a gente precisa de glórias. E nesse sentido, pastor, eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer que eu preciso de ajuda que sozinho não consigo. E aí, a gente foi procurar assessoria. A gente começou a pensar algumas possibilidades de assessoria. E foi aí que a gente entrou na perspectiva de buscar o MAP, o Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. E aí, com o MAP, a gente conversou com o pastor Marinho, que cuidava dessa área de igreja saudável no MAP, né, que ainda estava muito novo esse projeto dentro do MAP. E a gente fechou com ele essa caminhada. E aí, diante dessa caminhada, a primeira coisa que nós fizemos nesse projeto de revitalizar a igreja, de buscar uma igreja saudável, a primeira coisa foi
eu formalizar uma caminhada com ele como mentor, como meu discipulador. Porque, para mim, é inegociável. Um pastor discipulado, assessorado, mentoreado, é o ponto de partida para você ter saúde. Por quê? Porque mesmo quando a gente começa a entrar num processo de transição, seja para qual modelo que for, para buscar ter uma igreja saudável, você vai enfrentar resistências espirituais, você vai enfrentar resistências na liderança, você vai enfrentar resistências na membresia. Nenhuma mudança ela acontece sem algum desconforto. E se você não tem alguém que te ajude a orientar, dizer, ó, fica firme, isso faz parte do processo, você vai enfrentar isso mesmo, você, na primeira prova, você desiste. Então, você precisa realmente ter alguém te assessorando, alguém te orientando. Então, em 2014, a gente entrou com esse projeto de igreja saudável. E aí nós reunimos toda a liderança da igreja, e fizemos uma reunião de diagnóstico. A gente aplicou o Igreja Saudável. E o Igreja Saudável é basicamente, o que é uma igreja saudável? É um processo. A igreja saudável é um processo. A igreja ela é orgânica, né? Não é meramente um organismo, uma instituição. Ela é um organismo vivo, né? Ela é orgânica. Então, ela é um processo que cresce, ela tem que crescer de maneira sustentável, ela tem que amadurecer, multiplicar, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser capacitada, ela tem que ser assessorada. Então, a igreja saudável é esse processo. E faz parte do processo, para a gente poder... Eu gosto muito de usar a ilustração do hospital e do médico, né? Quando a gente está doente, a gente pode ficar em casa se automedicando, toma lá um remédio qualquer, tô com dor de cabeça, toma lá um remédio. Aí aquela dor de cabeça fica persistente, e você fica tomando remédio, você vai acabar estragando outra parte do seu corpo. Então, o que você faz? Você procura um médico. O médico, ele vai lá e vai fazer um diagnóstico, ele vai fazer você fazer exames, né? Você cuidar do seu... fazer um check-up, fazer um raio-x. Então, a igreja saudável, para você ter uma igreja saudável, você não pode ter medo de ir no médico, vamos dizer assim. Você tem que fazer um diagnóstico. Então, em 2014, em maio de 2014, nós fizemos um diagnóstico. Nesse diagnóstico foram 100 perguntas. 100 perguntas, cada uma delas subdividida em blocos de 10. E as perguntas, o primeiro bloco era o seguinte. O primeiro bloco era a respeito do pastor titular. O pastor titular, ele é assessorado? A família dele é saudável? A liderança estava me avaliando. Eles estavam lá colocando a percepção deles a meu respeito. O segundo ponto era avaliar a questão da liderança. Se a liderança ela era dirigida por propósito, se a liderança tinha uma visão clara, se a liderança... Aí teve 3 blocos lá que nós nem respondemos. A igreja tem trabalho de pequeno grupo? Não tem. A igreja tem um ministério de restauração? Não tem. A igreja tem um trabalho com um evangelismo intencional? Não tem. Só aí, pastor, nesses 3 blocos que nós não respondemos, a gente começou a entender por que a igreja não evangelizava e por que, ao mesmo tempo que a gente ganhava pessoas, a gente perdia. Porque uma igreja que não tem algum tipo de trabalho de pequeno grupo, seja qual for, hoje tem tantos modelos, mas a gente não dou ênfase no modelo em si, mas independente do tipo de trabalho, de apoio, de cuidado, a porta da entrada é tão larga quanto a porta da saída, e a porta da saída é tão larga quanto a porta da entrada. Você ganha, mas ao tempo você não retém, você perde. Então, com esse diagnóstico, a gente percebeu quais eram os pontos fortes da igreja e quais eram os pontos fracos da igreja. E a partir disso é que a gente elaborou um projeto de revitalização. Então, a primeira coisa que a gente entendeu que a gente tinha que fazer era estabelecer um projeto de pequeno grupo. E aí nós fizemos um treinamento de pequeno grupo, com toda a liderança. Desse grupo todo, a gente começou um grupo piloto, caminhamos nesse grupo piloto por 11 meses. Depois de 11 meses, o grupo piloto se multiplicou e nasceram 11 pequenos grupos, automaticamente. Só para você ter uma ideia, eu tinha um culto de quarta-feira aqui, e tinha 5 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Os irmãos, aquele culto não era vibrante, não era interessante, não atraía.
Quando a gente multiplicou os pequenos grupos, da noite para o dia, pastor, nós estávamos com quase 200 pessoas nas casas, porque foi novidade, o povo ficou impactado, atraente, né? Porque tinha um ambiente atraente. A igreja então começou a desenvolver essa cultura do cuidado, do discipulado, do pastoreio mútuo. E aí, então, isso começou a trazer, de fato, um crescimento mais sustentável. E aí a gente foi introduzindo outras capacitações. A gente introduziu a capacitação de líderes de equipes de ministério, né? Fizemos uma capacitação de equipes pastorais, equipes de ministério, fizemos uma capacitação de dons para ajudar os irmãos a identificar os seus dons. Muito parecido, né? Muito seguindo os princípios do DNI, né? Do desenvolvimento natural da igreja, onde ele fala lá das 8 marcas, né? De uma igreja... Christian Schwartz, né? Christian Schwartz. Christian Schwartz, Uhum. Exatamente. Então, seguindo muito daquilo que a gente trabalhou, Christian Schwartz fala, né? Uhum. Que é ter uma liderança capacitadora, ter pequenos grupos. Mas foi fruto de pesquisa, né? Esse livro dele, né? Foi feita uma pesquisa em 1000 igrejas ao redor do mundo, né? Aí saiu esse livro, né? De Desenvolvimento Natural da Igreja, e uma série depois, né? Uma série seguindo, né? E... Exatamente. Aí ele criou me tira uma dúvida, pastor. A igreja saudável, ela faz parte do ministério do MAP ou não? Sim. O MAP ele tem algumas expressões. O David Cornfield, há 20 anos atrás, quando ele era missionário da CEPAL, ele começou um trabalho como pastoreio de pastores. Então, o MAP ele nasce como pastoreio de pastores. Uhum. Depois, com os anos, esse movimento foi crescendo e foram surgindo outras expressões. Então, você tem MAP, voltado para pastoreio de pastores. Nós temos o MAP, que mentoreia mulheres. Tem a Elaine Schuller, né, que é missionária da CEPAL, e é linkada ao MAP, e hoje trabalha com mentoria de mulheres. Tem o MAP voltado para a área de discipulado, né? Então, tem o David Cornfield e o José Dac Lima lançaram a Bíblia de Estudo do Discipulado. Então, existe hoje o MAP Discipulado, trabalhando e capacitando pastores, igrejas e líderes no manuseio dessa Bíblia abençoada, que a gente utiliza aqui para discipulado também. E aí existe o MAP Igreja Saudável, né, que é um braço do MAP. Então, você percebe que o MAP está aí com essa proposta de servir a igreja em diversas formas, né? E também a gente está aí com um projeto embrionário do MAP Nova Geração, né? Focando no pastoreio da nova geração. Uhum. Interessante, muito bom. A chave da virada, então, foi reconhecer a situação da igreja, como ela estava, e qual era o desejo da igreja, continuar como está ou avançar, não é isso? Exatamente. Ela entendeu que ela estava ruim e desejou mudar, é isso? E desejou mudar, a liderança desejou mudar. Um ponto interessante, quando a gente fala de mudança, né? Veja assim, muitos pastores ficam receosos de fazer mudança, né? Estão ali, vendo que a igreja não responde, vendo que a igreja não avança, que a igreja não tem saúde. E aí ele fica intimidado, né? Porque muitas vezes está ali dependendo financeiramente da igreja. Acho que uma das coisas que... Por isso que eu digo, o primeiro ponto de partida, se o pastor se vê desencorajado, mas não sabe o que fazer, a primeira coisa é ele buscar um ambiente onde ele possa ser cuidado. Porque assim, se um pastor está executado, geralmente a gente se depara com pastores frustrados, machucados, né, feridos, angustiados, e isso muitas vezes refletindo para dentro da casa dele, ou ele sofrendo sozinho. Então, a gente tem assistido aí, né, pastor Cleber, quantos pastores se suicidaram nesses últimos anos. Uhum. Então, é muito importante, quando a gente fala de igreja saudável, que o pastor que não está feliz, que está descontente, e o Hybels fala algo no livro dele, Liderança Corajosa, né? É necessário a gente clamar por um descontentamento santo. Uhum. Um descontentamento santo. Porque quando você tem esse descontentamento santo, algo que Deus gera dentro de você, uma chama volta a arder dentro de você, que é o chamado. Né? Quem me chamou não foi a Igreja Metodista Livre, apesar de eu amar essa igreja. Não foi o Bispo Hildo que colocou minha mão sobre a cabeça, apesar de eu amar o Bispo Hildo. Não foi a liderança da igreja local, apesar de amar a liderança. Quem me chamou foi Jesus Cristo. Então, eu quero encorajar o pastor, o líder que está acompanhando essa live,
você quer e entende que a sua igreja precisa ser revitalizada, primeira coisa, o pastor precisa de saúde. O pastor tendo saúde, o pastor encontrou fôlego, encontrou... É aquele negócio que o pessoal fala, né? Quando você está afogando, quando o avião está caindo, né? Vamos pensar, o avião está caindo. Ou dá aquela despressurizada. A ordem é, primeiro coloca a sua máscara, depois você ajuda os outros. Uhum. Primeiro você se salva, depois você salva os outros. Porque se você não se salvar primeiro, não vai salvar ninguém. Exato. Então, o pastor, então o avião está caindo, ele sente que o avião está caindo, deu aquela despressurizada, pega a máscara de oxigênio. Ou seja, vai primeiro buscar em Deus o que é que Deus tem para você. Porque assim, pastor, eu aprendi uma coisa a duras penas. Quando a gente fala de revitalizar a igreja saudável, não adianta a gente procurar uma estrutura. Eu acho que o grande erro de muita gente que quer ver a igreja crescer, quer ver a igreja avançar, é procurar uma estrutura. Mano, peraí, a gente quer uma estrutura ou a gente quer uma direção de Deus? Porque não adianta se você busca uma estrutura e Deus não colocou algo no seu coração e você não tem uma direção. Porque quando foi em 2014, pastor, que a gente fez esse diagnóstico, eu fiz uma reunião com toda a liderança. Eu sabia que tinha gente resistente, eu sabia que tinha gente que não apoiava. E eu disse para minha esposa, falei, amor, eu vou fazer uma prova com Deus. Se Deus está comigo e Ele quer que eu esteja aqui em Vila Moraes, então a gente vai fazer o seguinte, eu fiz uma prova com Deus, eu preciso de 100% da aprovação da liderança. Eu não posso, se tiver um contra, eu estou fora. Uhum. Mas eu era pastor tempo integral, dependia unicamente financeiramente da igreja. Mas eu falei para minha esposa, que Deus nos chamou e entendeu que o nosso tempo acabou em Vila Moraes, Deus abre uma outra porta, a gente vai fazer outra coisa, mas eu não vou ficar, porque eu não tenho apoio. Mas se Deus está comigo, então nós vamos caminhar nessa direção. Pastor, eu tinha um casal na liderança que tinha resistência com pequenos grupos, tinha resistência à mudança. Mas eu tinha orado e esse casal falou assim, olha, pastor, a gente te conhece. Porque a gente te conhece, a gente vai te dar um voto de confiança e a gente vai estar contigo. Pastor, eu tive 100% de apoio da liderança. Amém. Essa foi a minha experiência, né? Então, por quê? Porque era uma direção de Deus. De repente era uma direção de Deus para o Rodrigo, não era para Vila Moraes. E a igreja também estava incomodada, né? Ela estava percebendo que estava estagnada e você trouxe uma proposta para mudar, para reagir. Então, acho que isso sensibilizou também o Espírito Santo, né? Mexeu com o coração deles, né? Exatamente. Então, é isso que é importante quando a gente fala de igreja saudável, de revitalização, todo líder, todo pastor entender que tem que nascer em Deus, ele tem que essa convicção divina. Quando você tem uma convicção divina, como Neemias, né? Neemias teve uma convicção divina a ponto de quando ele orou, jejuou, diante do Artaxerxes, não podia chegar daquela forma como ele chegou, triste, mas o rei reconheceu a tristeza dele. E aí o rei pergunta, o que você quer que eu faça? Era a pergunta que ele precisava. Era a oportunidade que ele precisava. Mas por quê? Porque algo estava dentro do coração dele. Então, ponto de partida da igreja revitalizada é o pastor. É o pastor em Deus, redescobrindo a sua vocação, redescobrindo a sua identidade em Cristo, redescobrindo o propósito de Deus para a vida dele. E a partir daí vem o diagnóstico, vem o propósito. E assim, ter alguém que fala na vida dele e caminhar com alguém que possa assessorá-lo. Mas que caminhar sozinho é muito difícil a gente avançar. Uhum. Pastor, a questão da filosofia do ministério, a partir daí o senhor escreveu a sua filosofia? A partir daí, eu identifiquei uma filosofia. Uhum. Eu entendi, eu entendi o que Deus queria para mim. Qual é o meu chamado, né, como pastor na igreja local? Primeiro, glorificar a Deus. Né? Segundo, fazer discípulos. Fazer discípulos. Você imagina, pastor, uma igreja com 400 pessoas, ninguém querendo liderar, uma igreja extremamente engessada, saudosista, no platô, sem evangelizar, sem ganhar gente. Um negócio horrível. Uhum. Não tinha alegria estar nessa igreja. Então, quando você encontra em Deus uma filosofia de ministério, Deus te dá uma filosofia de ministério, e eu entendo que a nossa filosofia de ministério já está bem escrita por Jesus. Mateus 28, 18 a 20. Sim. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, quer dizer, fazer discípulos,
o primeiro livro que eu li assim, que me impactou foi A Formação de um Discípulo. Né? A Formação de um Discípulo. E o Acho que eu Plano tenho ele Mestre de aqui. Evangelismo. Eu tenho, é um pequenininho, né? É um pequenininho, Amarelo? exatamente. Amarelo. Publicado pela editora Betanis. Sim, Então, Betânia. um livro fantástico que me ampliou assim, a minha visão do que de fato é a vontade de Deus, né? Que a gente faça discípulos, que a gente forme líderes. Porque assim, uma igreja saudável, ela tem algumas marcas. São 4 marcas. Quais são essas 4 marcas? A primeira, indiscutível e inegociável. Pastor saudável. Pastor saudável e discipulador. Porque se a gente lembra bem, o Ricardo Agreste coloca muito isso, e também tem isso no livro dele, Igreja por Fora. Para uma igreja missional, que é uma igreja saudável, o pastor não é um capelão para ficar cuidando de paciente, ele também não é um CEO para ser alguém de sucesso e um pequeno empresário. Não, ele é um capacitador. Então, hoje, a minha agenda como pastor, ela é principalmente voltada para capacitar líderes. Nós estamos aí no auge, estamos aí quase indo para o finalmente da pandemia, esperamos em Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas nesse 1 ano e meio de pandemia, quais foram as igrejas? Todas as igrejas sofreram. Mas quais foram as igrejas que mais sofreram? As igrejas cuja visão do pastor não era voltada para capacitar e levantar líderes. A Envisionar fez uma pesquisa recente, né? No ano passado, a Envisionar fez uma pesquisa. E aí, qual foi o grande ponto lá, né? Acho que mais de 50% dos pastores disseram que estavam estressados ou super estressados e estavam dizendo que precisavam de mais líderes. Então, A própria Envisionar é uma ferramenta que pode ser muito bem usada e aproveitada no treinamento de liderança, né? Pastor José Campanha e a equipe lá, né? exatamente. E ele trouxe esse dado estatístico. Por que que a gente, todos os igrejas sofreram? Mas assim, eu entendo, particularmente, eu acabei de ter uma reunião com a minha equipe de liderança, nós vamos fazer uma live sexta-feira para a igreja aqui, para dar um feedback desse 1 ano e meio da pandemia, e por que que a gente sente que a gente não sofreu tanto? Por quê? Porque os líderes estavam capacitados para ajudar a pastorear a liderança. E o meu principal papel na pandemia foi capacitar a minha equipe, caminhar com a minha equipe semanalmente, ver minha equipe pastoral e reunir com eles toda quinta-feira. Peguei o líder do Ministério de Louvor, falei para ele, vamos formar uma equipe. Pegamos lá pessoas estratégicas do Ministério de Louvor e eles formaram uma equipe, caminharam e tem caminhado até agora quinzenalmente. Peguei os jovens, peguei o líder do jovem e falei, vamos formar uma equipe. Ele formou uma equipe. Então, assim, o pastor ele tem que capacitar e levantar líderes e formar equipes. Foi o que Jesus fez. Jesus tinha a multidão, Jesus tinha lá os do contra, mas Jesus tinha os 12, tinha os 70, desses 70 ele tinha os 12, desses 12 ele tinha os 3. Né? Então, a gente olha para Jesus, a gente vê como é que Jesus conseguiu fazer o que ele fez. Então, assim, uma igreja saudável começa do pastor saudável e discipulador. Um pastor discipulador é alguém que discipula a sua equipe pastoral, assessora a sua liderança, e discipula e capacita a sua equipe a discipular os líderes. Essa é a primeira marca. Segunda marca é pequenos grupos. Né? Pequenos grupos intencionais. Aqui a gente trabalha com as parcelas evangelísticas, os microgrupos de discipulado e grupos de apoio. Grupos de apoio, eu já não vi grupos de apoio, são aqueles pequenos grupos mais rápidos, assim, de duração, de menor duração. Homem ao máximo, aqueles cursos da UDF, Sim. Homem ao máximo, mulher única, nós temos aqui esses cursos da UDF. Sim, é um grupo de apoio. Às vezes tem uma pessoa, um homem que está lá na célula, ou no microgrupo discipulado, um problema no casamento, está com alguns valores invertidos, a gente direciona, olha, meu irmão, que tal você fazer um homem ao máximo? Porque o homem ao máximo traz para ele uma visão do que é ser um homem segundo a palavra de Deus. Então, hoje eu vejo que assim, as igrejas que vão trabalhando, criando expressões de pequenos grupos, formas de pequenos grupos, eles vão contribuindo para, além de levantar líderes, porque você desperta os leigos para liderar, você também cria uma rede de cuidado maior. Então, eu vejo que essa segunda marca, ela é importante, grupos pequenos intencionais. Uma terceira marca que a gente entende no marco de uma igreja saudável é trabalhar em equipe. Equipe pastoral, equipes ministeriais, né? A gente não fala mais de diretoria, tem um pavor da diretoria, pastor. Diretoria de jovens, diretoria de casais.
Porque o que acontece geralmente nas diretorias? Você elege aquele pessoal, aí eles montam aquela panelinha. Qual é a principal agenda deles, das diretorias? É fazer eventos. Porque a gente é bom de fazer evento. A igreja brasileira é boa de fazer evento. Você pode fazer culto. A gente gosta de um evento, né? Mas não gera neles uma intencionalidade quanto ao discipulado. Então a gente desmanchou essa visão de diretoria e introduzimos uma visão de equipes. Mas quem é que faz parte da equipe? Quem já tem uma visão de pastoreio, de discipulado, e aí multiplica essa cultura de cuidado. Hoje, por exemplo, eu tinha aqui na igreja a Sociedade Feminina. Uhum. Recentemente, a líder da Sociedade Feminina entendeu que precisava mudar, entendeu que tinha que mudar para um movimento de mulheres na área de cuidado, discipulado, pastoreio de mulheres de todas as gerações. Por quê? O que ficou enraizado na nossa cabeça? A Sociedade Feminina é a turma que fica na cozinha. Precisa fazer um evento da igreja, fala que a Sociedade Feminina que elas fazem um almoço. Fala que a Sociedade Feminina, aniversário do pastor, fala que a Sociedade Feminina que elas fazem o pão e a festa. Uhum. É muito mais que isso o nosso chamado. O nosso chamado é ficar para dentro da igreja como um clubinho. O nosso chamado é capacitar cada membro, para que cada membro, homem, mulher, jovem, adolescente, homem maduro, seja um discipulador, seja um ministro de Deus, que gera outro discípulo e que capacita outros discípulos. Então, trabalhar em equipes facilita essa perspectiva. Aliás, o nome igreja, né, pastor? Já diz, é o chamados para fora, né? Chamados para fora, né? Chamados não para lá dentro. Chamados para ter grande comissão. Uhum. Né? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. A igreja saudável, o pastor pode me tirar essa dúvida agora. Há um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Tem algumas coisas dele também nesse curso? Sim, o Mark Dever ele também traz alguns princípios. O Mark Dever ele trabalha mais em termos de princípios, muito mais. Por exemplo, ele trabalha muito a questão da pregação, né? Coloca lá a questão da pregação. Disciplina. Das disciplinas espirituais. E que tem o seu lugar também. Eu vejo que uma das expressões... Claro, a gente está falando aqui da estrutura, né? Eu falei do pastor, do pequeno grupo, do trabalho em equipe, da visão missional, mas existe também esse outro lado que a gente trabalha. Uhum. Trabalha assim, essa questão mais interior, né? Essa coisa mais interior, que foca na espiritualidade, no caráter. Porque uma igreja saudável, ela tem que ser cristocêntrica. Uhum. John Stott também fez algo um trabalho nesse sentido, né? Uma igreja que tem comunhão, né? Seguindo lá Atos 2, 42 a 47, né? Que é comprometida com a pregação, com a sã doutrina, né? Pregação apostólica, uma mensagem centrada em Cristo, uma mensagem expositiva das Escrituras, a prática das disciplinas espirituais, da vida devocional, do valor da comunhão. Né? Outro também que tem material muito bom, Calypso Paz. Né? Calypso Paz também trabalha essas questões da igreja missional, da igreja com saúde, de uma igreja culturalmente engajada, de uma igreja que faz discípulos. Então, eu acho que essas duas coisas caminham juntas. Tá? Uma estrutura que facilita o cumprimento da grande comissão e uma espiritualidade centrada em Cristo, uma igreja cristocêntrica, uma igreja comprometida com a sã doutrina, com o propósito realmente de levar o povo de Deus a se parecer com Cristo, né? O propósito da restauração da imagem de Deus. Pastor, como uma igreja pequena pode crescer? Qual o segredo do crescimento dentro da sua visão ministerial? Crescer nas duas áreas, em qualidade e quantidade. Qualidade e quantidade. Então, pensando um pouco na questão do DNI, do próprio DNI, né? Algo interessante que o DNI lá fala, né? O Christian Schwartz coloca, que o reino de Deus é como uma semente, né? Você planta a semente ali, você não vai lá, o agricultor não fica toda hora cutucando a terra para ver se a semente germinou, se ela está brotando. Quer dizer, existe esse mistério. A questão do crescimento, eu sou muito cuidadoso em colocar da seguinte forma. O crescimento, o próprio texto bíblico nos apresenta, lá em 1 Coríntios. Quem dá o crescimento é Deus. Uhum. Christian Schwartz coloca muito bem. Não compete a nós o crescimento.
mas compete a nós criar o ambiente favorável para o crescimento. Isso compete a nós. Né? Todo mundo planta, mas tem alguns que vão estudar do solo, que vão saber se aquela semente ela é apropriada para aquele solo, vão saber a quantidade de água que deve ser derramada naquele solo. Então, isso compete a nós. Nós devemos, sim, zelar como vamos regar, como que um vai plantar, como que o outro vai regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. E quando a gente fala de uma igreja pequena que quer crescer, que quer avançar, os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. O pastor não pode caminhar sozinho, ele tem que ser discipulado, assessorado, mentoreado. Ele tem que pensar em formar uma equipe de liderança. Porque assim, a igreja chega naquela fase do 100, né? Ela tem dificuldade de passar da barreira do 100. E aí, por que muitas vezes os pastores não conseguem passar da barreira do 100? Porque ele é quem faz tudo. É ele quem prega, é ele quem ensina, é ele quem visita, é ele quem discipula. Então, ele tem que virar uma chavinha. Qual é a chavinha? De que delegar, de que levantar líderes não significa que ele está perdendo a liderança, mas que ele está multiplicando a liderança dele. Acho que muitos pastores têm dificuldade, né? Pastores de igrejas pequenas têm dificuldade, muitas vezes, de delegar, de confiar. Aí eles falam assim, não, mas não tem ninguém. Por quê? Porque a agenda desse pastor está muito voltada para o cuidado, ele tem que fazer tudo. O ponto de partida é seguir o modelo de Jesus. Jesus começou pequeno, Jesus tinha 12. Mas depois de 1 ano e meio com esses 12, ele envia de 2 em 2 na missão dos 70. Ele capacita as pessoas para cumprirem a missão. Né? E eles vão sendo treinados. E em 3 anos, esses 12 viram 500, que viram 3.000, que viram 5.000, que vai crescendo. Por quê? Porque Jesus confiava no Pai. Acho que os pastores com igrejas menores, o que tem que ter em mente é que o seu principal papel é discipular as pessoas, é capacitar as pessoas, é acreditar. Porque se a gente parar para analisar, é um paradigma o que eu vou falar. Muita gente tem dificuldade com isso que eu vou falar, pastor. Mas pega, por exemplo, chega um novo convertido na igreja. Por que você já não enxerga ele como um potencial líder e investe nele como potencial líder? Na sua igreja pequena. Porque uma igreja pequena é interessante, ela cresce rápido. Né? Os 3 primeiros anos, ela dá aquele boom. Todo mundo tem fervor, paixão evangelística, chega gente nova, é aquela alegria. Mas quando chega no 5º ano, ela começa a ter a estrutura. Ela começa a ter os departamentos, começa a ter os ministérios. Quando chega no 10º ano, aí ela já começa a ter a primeira crise de platô dela. Né? Já começa a ter a primeira crise de platô. Por quê? Porque ela começa a perder o fôlego evangelístico, porque o foco fica muito para dentro. Porque encheu de gente, 70, 80, 100 pessoas, encheu de gente, agora o pastor fica pensando, ele para de pensar evangelisticamente e começa a pensar estruturalmente. E o que ele tem que fazer? Agora, diante dessa estrutura, ele tem que organizar a estrutura sem perder a paixão evangelística e sem focar, e sem perder o foco na capacitação de líderes. As 3 coisas caminham juntas. Organização, evangelização e capacitação. Né? É verdade. Então, muitas igrejas pequenas deixam de crescer porque o pastor não consegue enxergar isso. E ele precisa caminhar, criar estruturas paralelas. E aí ele precisa de ajuda. Ele precisa ter um discipulador, ele precisa ter um mentor, ele precisa buscar uma assessoria para poder romper. Pastor, o senhor é o coordenador sudeste do MAP Igreja Saudável. Um pastor que está ouvindo essa live, o que ele precisa fazer, se ele é dessa região aqui, para ter essa consultoria, para ter essa ajuda do MAP, o que ele deve fazer? Qual é o primeiro passo? Há um custo muito alto? Fala para nós como que funciona. Bom, pastor, o ponto de partida é ele reconhecer a necessidade dele, e o MAP está de braços abertos para que ele se aproxime. Ele pode entrar aqui, você está assistindo a gente aqui, pode me chamar no inbox aqui no Instagram. A gente vai sentar, vai conversar. A gente começa com esse diálogo, né? A gente começa apresentando o projeto de Igreja Saudável. Se ele entender que isso é a direção de Deus para ele, aí a gente pode avançar para uma conversa com a liderança, apresentar um diagnóstico para essa liderança, né? Apresentar o que é a Igreja Saudável. Nesse diagnóstico,
nessa palestra inicial, a gente mostra um diagrama onde o pastor está no centro, e é ele quem evangeliza, discipula, ele que faz tudo. E aí mostra que esse modelo de igreja, o pastor morre. E a gente também mostra um outro diagrama onde o pastor ele já tem um perfil mais de capacitador, onde ele capacita os membros, onde entre esses membros existe uma interdependência. Então, o pastor ganhou convicção, é o primeiro passo. O segundo passo é levar a liderança a ganhar essa convicção. Então, a gente marca para fazer um treinamento, dar uma assessoria. Tudo isso, em termos de custo, pastor, o custo é só, de repente, sair no outro estado, é o custo da passagem. O nosso foco principal não é dinheiro. O nosso foco principal é realmente ver pastores saudáveis, ver a igreja saudável. Claro, se ele entender que ele quer uma assessoria mais formalizada, o MAP Igreja Saudável dá essa assessoria mais formal, né? E claro que dentro da possibilidade da igreja, um projeto, por exemplo, até hoje eu recebo assessoria formalizada e invisto nisso, né? Também dou assessoria formalizada, né? Claro que existe também a assessoria informal, que não envolve recurso financeiro, e você está ali, sempre que o pastor precisar, a gente está ali para assessorar, para orientar, para ajudar naquilo que ele precisa, né? Então, é tudo muito tranquilo, né? O foco principal realmente é a saúde do pastor e da igreja. Ok. Há um site que você poderia indicar para quem está nos ouvindo? Igrejasaudável.org. Igrejasaudável.org. Não tem o BR. .org.br. Igrejasaudável.org. Tá bom? E assim, o nosso site ele vai passar agora por uma repaginagem, né? A gente está repaginando o nosso site, igrejasaudável.org, não tem BR, tá? .org. A gente vai repaginar o nosso site, a gente já fechou com o rapaz aí para a gente deixar um site também bem instrutivo e diretivo, né? Bem para que o pastor que entrar ali, eu quero saber tal informação. Ele vai clicar, ele vai receber a informação. Se ele quiser uma assessoria, ele também vai buscar ali, vai receber. A gente também vai disponibilizar ali algumas ferramentas diagnósticas para ele ir praticando de maneira intuitiva com a sua liderança. E a gente está aberto para ajudar esse pastor e essa igreja. O site está em funcionamento, ele não está em construção, não. Ele está em funcionamento por enquanto. Ele está em funcionamento. Ele só vai passar por uma repaginação em breve, ele vai passar. Ok. Então, se ficar uma construção, é por isso. Então, mas vai ser bem rápido. Pastor Rodrigo Rodrigues, foi um prazer imenso ouvi-lo, saber sobre Igreja Saudável. E com certeza foi muito útil essa live e será para muitos pastores e igrejas que vão ter acesso a essa live aqui. Você pode fazer uma oração terminando a nossa live? Claro, pastor, eu que agradeço muito o seu convite. Oro para que Deus abençoe o seu ministério. Amém. Esse ministério de ser um fomentador, um catalisador de pastores, líderes e movimentos, servindo a igreja brasileira, ajudando aí homens e mulheres, através do seu canal no Instagram, acessar mais diversas informações úteis para a vida da igreja. Que Deus abençoe muito a vida do Senhor. Amém. Amém. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo com o pastor Cleverson, pela oportunidade de falar sobre a igreja saudável. Te louvo pela vida de cada pastor, pastora, irmão e irmã que nos acompanhou nesta live, que nos acompanhará posteriormente. Peço a Deus que o Senhor traga saúde sobre a igreja brasileira, Pai. Senhor, a igreja brasileira precisa de revitalização. Ela precisa ter para o encontro com o Senhor dela, com o próprio Cristo. Senhor, oro para que o MAP e tantos outros movimentos, ó Deus, possam ser instrumentos do Senhor para ajudar pastores e pastoras que estão cansados, esgotados, ó Deus, se sentindo desanimados, frustrados diante de tantas lutas e desafios do ministério. Senhor, eles não precisam caminhar sozinhos. Pai, assim como também um dia o Senhor me deu esse privilégio de encontrar um caminho, uma direção. Eu peço que o Senhor traga também a esses pastores e pastoras, a esses líderes, ó Deus, um caminho para que eles tenham saúde para eles, para as suas famílias, para a sua liderança e para a sua igreja. Senhor, uma igreja saudável, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja, Senhor, que está olhando para Cristo e cumprindo a grande comissão. E oro para que cada igreja desse país seja uma igreja, Senhor, saudável, uma igreja discipuladora, uma igreja que gera pastores com saúde, que gera liderança missional, uma liderança comprometida com o Evangelho.
Muito obrigado pela vida do pastor Cleverson, Senhor. Abençoe o ministério do teu filho, abençoe este canal, Senhor. E todos os pastores, pastoras, líderes da igreja que clicam neste Instagram, Senhor, neste canal, sejam ricamente abençoados e direcionados. Continua abençoando o teu filho, a sua igreja, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também quero agradecer a todos que acompanharam e aqueles que irão acompanhar e convidá-los para sexta-feira, 21 horas. Vamos tratar missões na Ásia, com um pastor que esteve lá há muitos anos envolvido com missões na Ásia. Um abraço, pastor Rodrigo. Deus abençoe. Abraço, pastor. Muito obrigado. Até mais. Amém. É.